Os games com toda a sua força ultrapassaram as barreiras das artes do entretenimento. O que antes era simples e fácil de se jogar e de compreender, onde às vezes as histórias simplesmente não passavam de alguma desculpa para você jogar um jogo até o final, voltado para um público infantil, hoje os jogos transcenderam para algo muito mais complexo. Hoje temos jogos com histórias tão complexas a ponto de colocar qualquer livro no chinelo. Isso sem contar que alguns deles até possuem mais textos também. Alguns jogos seguindo este conceito foram tão longe e com uma história tão complexa que ao chegar ao final eu sabia que era foda, mas eu não entendia nada. Mas eu sabia que era foda. Depois de muitas discussões em blogs, muitas horas de meditação profunda, tive alguns esclarecimentos a respeito deles. Pensando em finais fodas, porém incompreendidos, vamos à lista de jogos com finais complexos que ninguém entendeu. E abrindo nossa lista está o jogo Inside. Se você me dissesse que um jogo em 2D, indie, que não tem falas ou textos e que o protagonista é um garotinho que começa passeando em uma floresta, que esse jogo lhe daria medo, eu diria que você está usando o que na minha terra nós apelidamos carinhosamente de Jon Snow. Agora, se você me dissesse que o garoto estaria fugindo em uma floresta escura, com coisas mecânicas, cachorros, assassinos, cheios de zumbi e com uma perseguição frenética com possíveis mortes violentas, eu diria que o inverno está chegando. Mas Inside, por incrível que pareça, é um jogo enigmático com uma temática muito perturbadora, onde na pele de um garotinho você passará por inúmeros cenários distópicos e você verá coisas bizarras que farão você refletir sobre qual tóxico o desenvolvedor desta merda usou para criar esse jogo do capeta. O mais incrível de tudo é que o jogo segue com uma pegada interpretativa até o final, onde o garoto vira uma bola de meleca com pernas e braços saindo para todo lado. Se o cara que criou esse jogo não for um psicopata, ele é um gênio. O miserável é um gênio! Após uma conversa de elevador entre dois executivos da Square Enix e da Disney, banhado por um mar de coincidências, tivemos o surgimento de um dos jogos mais inusitados. Já sabe quem que eu tô falando? Hein? Pra quem falou Kingdom Hearts, acertou em cheio. Uma estranha combinação da Disney e de Final Fantasy que deu muito certo. Quem não adoraria revisitar os contos da infância e ainda poder interagir e ajudar os mocinhos a vencerem os vilões? Com isso, as pessoas que não conhecem o game acabam acreditando que, por se tratar de Disney, seria uma história clichê, onde o herói tem que salvar a princesa de um vilão malvado. E se você acredita nisso, você está coberto de razão, pois a história tem tudo isso. Só que o que era para ser simples e direto não passa de uma subtrama para uma trama completamente complexa contada em 8 jogos. Só que a maioria dos jogos foram feitos para plataformas diferentes. A menos que você use emuladores, ou que seja filho do Bill Gates, ou que use emuladores, você não conseguirá jogar todos os jogos. Mas além de viagens no tempo e de múltiplas versões de cada personagem, e o poder inexplicável que habita os nossos corações e a falta de criatividade para nomear seres da mesma forma que só mudam a cor, Kingdom Hearts é um jogo emocionante que com certeza, se você não ficar esperto, você vai boiar no final de cada um dos jogos. Para aqueles que gostam de passar dificuldades e não se intimidam com chefões gigantes, Filha da puta! Dark Souls teve grande influência de clássicos como Ico e Shadow of Colossus. Dark Souls tem uma história enigmática, abstrata e interpretativa. E como se não bastasse tudo isso, A porra dos NPCs mentem! como eu disse, sim, alguns NPCs podem estar mentindo para você.
e juntando tudo isso, acabamos mergulhando em um mar de interpretações. Não se pode dizer com absoluta certeza a verdadeira história de Dark Souls, porém os fãs, muito dedicados e que provavelmente não tinham muita coisa para fazer, combinaram as histórias e suas experiências, então eles chegaram a um consenso comum de grande parte do enredo. Mas ainda existem coisas sobre esse jogo que ainda não podemos afirmar, e isso dá a ele um lugarzinho nos quintos dos infernos. Quer dizer, na nossa lista. Bom, falando no inferno, quer dizer, na nossa lista, Outlast 2 consegue te manter acordado com mais eficácia do que café, utilizando uma enzima especial chamada cagaço, que é quando o seu Tobias tranca de uma tal forma que deixaria o criador do Imosec com inveja. Outlast 2 é o jogo que só de falar o seu nome já sobe aquele calafrio na espinha. Outlast. Um jogo que literalmente mexe com as nossas emoções, Outlast 2 é o jogo de terror com uma história bem interessante, em alguns pontos até clara, porém com o cagaço que você sente ao jogar esse jogo, você ignora completamente a história e prioriza somente a sua sobrevivência. Só que no final existe um pequeno detalhe que explodirá a sua cabeça e mudará toda a sua concepção do jogo. Com um bebê sem sombra e com uma gravidez que durou apenas uma noite, Outlast ganhou seu lugar merecido na nossa lista. Control é um jogo que te mostra como é legal trabalhar em uma grande corporação, com poderes de deixar qualquer Jedi com inveja e com uma ambientação altamente destrutiva e com 50 tons de cinza. Control veio para mostrar a verdadeiro Girl Power, trazendo uma mistura sobrenatural com o Arquivo X, mas com um enredo que você começa não entendendo nada, avança no jogo ampliando a sua falta de entendimento e finaliza o game, enfim, com as respostas que só te confundem ainda mais. Control é um excelente jogo com um gameplay incrível, reforçando o porquê fóruns de jogadores são tão importantes para o entendimento de um enredo, forçando então a interação sociodigital. Termo que eu acho que eu acabei de inventar, mas eu não vou olhar no Google porque eu tenho muito medo de me decepcionar. Termo sociodigital. De uma cidade vizinha de Atlântida nas profundezas do oceano a uma cidade voadora que deve ter vista para o Monte Olimpo, a série BioShock tem um enredo bem construído e impressionante, mostrando o que um governante muito obstinado é capaz de fazer. Quando eu idealizei essa lista, eu não coloquei os jogos em uma ordem pré-definida, do pior para o melhor ou do menos conhecido para o mais conhecido, ou nem nada do tipo. Porém, quando eu cheguei no top 3, eu pensei em colocar o Control em primeiro lugar. Mesmo essa lista não seguindo nenhum tipo de padrão, porque na boa, Control é um jogo confuso pra c****. Mas se eu colocasse Control depois de BioShock, talvez eu apanharia na rua, devido à quantidade de prêmios e de fãs que essa série tem. BioShock Infinite tem uma história bem definida, nem um pouco interpretativa, e eu acredito que todos que quiseram entender fizeram uma segunda jogatina, ou uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta, e até mais. Mas no fim todos entenderam. Mas BioShock está aqui porque tem um enredo tão complexo e complicado que é de se estourar a cabeça. Se você ficar pensando muito nos detalhes, uma coisa temos que deixar claro: não existe nada nessa terra que não possa ficar mais complexo do que com uma edição de viagem no tempo. BioShock Infinite é a prova disso, com um protagonista que na verdade é o próprio vilão, mas não sabe disso graças a uma amnésia oportunista que faz com que você só descubra isso no final. No jogo, você tenta salvar a sua própria filha de si mesmo, porém num futuro que na verdade é o passado, porque quando você viajou para o passado ele deixou de ser o futuro e assim virando o passado, que no final a sua filha se multiplica paradoxalmente, te matando para então quebrar todas as versões de si mesmo, e com a pequena ponte ligando o BioShock Infinite com os jogos anteriores. Bom, se você não achou isso complexo, parabéns, você é um gênio. Mas caso você tenha achado complexo como eu, é por isso que BioShock Infinite ganhou um lugarzinho nessa lista, mostrando que você não precisa ser um gênio para criar uma história complexa. É só adicionar a viagem no tempo e várias versões de si mesmo.
E é com toda essa complexibilidade que encerramos a nossa lista. E deixe seu joinha e se inscreva no canal. E até a próxima!